A questão do método, né? Então, para proceder a essas análises, Vallon elaborou um método baseado na psicologia genética e no materialismo dialético. Nós já comentamos sobre os dois quando falamos, por exemplo, do embasamento filosófico de Vygotsky, né? E também da obra de Piaget. Então, lembrando que eu já comentei com vocês que a gente vê Vallon muito com um pezinho em Piaget e um pezinho em Vygotsky, né? Ele bebe da mesma fonte dos dois. Então, o método consiste em fazer uma série de comparações para esclarecer cada vez mais o processo de desenvolvimento do indivíduo. Compara a criança normal com o adulto normal, o adulto atual com o adulto de civilizações primitivas, crianças normais de idades diferentes, crianças com animais, conforme a necessidade de investigação do momento. Então, é um método comparativo. Pressupostos que embasam a teoria de Vallon. Então, a pessoa está continuamente em processo. Segundo a própria estrutura do materialismo dialético, é uma tese, antítese e síntese. Vallon aponta o jogo de forças orgânicas, neurofisiológicas e sociais às quais o indivíduo está sujeito, sendo sempre uma síntese do processo. Lembrem-se, ele é interacionista e também está ligada à questão do processo contínuo, né? Que Piaget já fala bastante. Nós estamos sempre em desenvolvimento, sempre em mudança. Por quê? Porque a gente está interagindo com o meio. O meio nunca é estático, ok? Nosso corpo nunca é estático, né? Nossas emoções, nós estamos em constante troca e, sim, a plasticidade neural hoje que a gente entende mostra isso. Nosso cérebro está em transformação constante. Em cada instante desse processo de crescimento, a pessoa é sempre uma totalidade. O indivíduo é sempre a síntese, no sentido dialético, de uma fase anterior do processo, onde houve a interação de diversos fatores influenciando a individualidade da pessoa. Com relação a este processo, afirma Vallon, é contra a natureza tratar a criança de forma fragmentária. Em cada idade, essa se constitui em um conjunto indissociável e original. Na sucessão de suas idades, é o único e mesmo ser em contínua metamorfose. Então, Vallon sempre fala, né? Pensar na história, presente, passado e futuro dessa criança. E que ela está sempre em transformação, mas nunca deixa de ser ela. Ela é sempre uma individualidade. A educação para Vallon, né? A educação deve atender às necessidades imediatas de cada fase do processo de desenvolvimento infantil, permitindo que o indivíduo possa desenvolver plenamente todas as aptidões inerentes em cada etapa do seu crescimento. Então, conhecer o desenvolvimento humano, cada fase, suas necessidades e o processo. Né? O que passou é importante, o que será é importante, mas as necessidades atuais também devem ser atendidas. A formação da inteligência não deve ser dissociada da formação da personalidade, já que ambas fazem parte constituinte de todo o indivíduo. Então, lembrem-se, a educação não pode só privilegiar, por exemplo, o cognitivo. Né? Tem que privilegiar a pessoa em desenvolvimento, a emoção, né? O afeto e o motor também, ela como um todo. O professor não deve se colocar como exclusivo detentor do saber e único responsável por sua transmissão. Porém, todavia, também não deve abdicar desse papel, submetendo-se indiscriminadamente à espontaneidade infantil. Então, a criança deve ser respeitada e o professor não é aquele cara mandão, dono do saber, né? Mas também ele é o administrador, né? Ele tem que tomar para si a responsabilidade do desenvolvimento da criança que lhe é dada como responsável, ok? A educação deve atender ao mesmo tempo à formação integral do indivíduo e à estruturação da sociedade, preparando o indivíduo a participar da sociedade. A educação
para todos e para cada um, né? Que se fala tanto, a educação para todos e para cada um é nesse sentido. Eu estou formando um indivíduo para que ele seja feliz, realizado, produtivo, né? E alcance todo o seu potencial. Mas também eu estou pensando nesse indivíduo como pertencente a uma sociedade. Então não dá para dissociar uma coisa da outra. Não posso pensar na pessoa só por ela, mas ela dentro de uma sociedade. Eu tenho que pensar na construção dessa sociedade. Se a educação visa a preparação do indivíduo para integrá-lo à sociedade, é preciso ter claro um modelo ideal de sociedade, o que exige um posicionamento político. E aí, então, Vallon não larga a mão do olhar político que ele tem da educação e do desenvolvimento humano, da formação da sociedade e da responsabilidade da educação, a responsabilidade política da educação na formação de uma sociedade melhor. Está nas mãos da educação para Vallon, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da obra desse grande teórico Henri Vallon.